Olá, boa noite. Está no ar o nosso Linha de Fogo desta quarta-feira, aqui pela nossa UniTV. Eu sou Haroldo Silva, o Dura, diretor técnico Fabrício Felipe e toda a sua equipe, meu muito obrigado pelo apoio. Oferecimento sempre da Lojas Adelino, apaixonada pelo cliente, do meu amigo hoje, deputado Tiago Zilli. Muito obrigado pelo carinho, muito obrigado pela sua audiência. Sinto-se abraçados toda vez que eu encontro vocês no supermercado, numa farmácia ou mesmo na rua. Eu sempre recebo esse carinho, esse abraço de todos vocês que me vêm aqui, né, que assistem o nosso programa de toda quarta-feira, hoje ao vivo. O Linha de Fogo desta quarta-feira vai conversar com um político experiente, gestor, foi 2 vezes vereador pela cidade Juliana, Laguna, é prefeito da querida e bela cidade, uma fofura de cidade, Pescaria Brava. Hoje eu converso com o prefeito Davidson Silva Souza. Seja bem-vindo, prefeito, que prazer. Fazia tempo que eu estava querendo te trazer aqui no programa, hein? Fala o que você falou para mim nos bastidores. Seja bem-vindo, prefeito. Obrigado, Dura. Prazer estar aqui, uma satisfação, né? Mas sou obrigado a tirar uma casquinha, né? Eu achava assim que tu tinha alguma coisa contra mim, porque nunca me convidou. Quando tu me ligou aí, convidando através do Fabrício para a gente vir aqui, eu até fiquei meio assim, o que aconteceu, né? Mas estou feliz de estar aqui, obrigado pela deferência à nossa cidade, né? Realmente, Pescaria Brava, né? É uma joia de cidade, a gente que lá vive, que lá cresceu, que lá, desde que se entende por gente, vive lá. Para nós é motivo de muito orgulho hoje ver a Pescaria Brava crescendo e em pleno desenvolvimento. Agora, a Pescaria Brava, prefeito, ela é uma cidade, assim, dá vontade de ficar apreciando pelas belezas naturais que Deus colocou lá, ela aproveita muito bem. Ela é uma cidade com 10 mil habitantes, né? 11 mil habitantes, fora esse censo agora, né? Não é do novo censo. Não, na verdade, o que acontece? Hoje, pelo censo atual, nós temos 10.900 habitantes, né? Pela amostragem que o IBGE tem feito. Porém, a gente teve aí vários contatos com os recenseadores que estão trabalhando agora, juntamente com a coordenação, né, do censo, vai passar tranquilamente dos 11 mil habitantes, né? Pelo nosso atendimento de saúde na família, né, na saúde, nós atendemos mais de 11.500, 11.700 pessoas, né? Então, somos o 7º da Murel em população. Ela se emancipou de Laguna, Pescaria Brava. Era filha, né, de Pescaria Brava. Não, de Laguna. De Laguna, desculpa. Aí, Pescaria... Mas levou esse processo de emancipação, não foi tão fácil assim, né, prefeito? Foi muito lutado, né? A gente tem que voltar lá em 1995, né, quando o seu Enaldo, que é o dono do cartório lá, juntamente com a sua saudosa esposa, vamos ser sinceros, os dois sozinhos, né, tinham um sonho de emancipar, no bom sentido, sozinhos, que eu digo que eles encamparam o movimento em 1995. Eu, nessa época, eu tinha 20 anos, né? E eles, juntos, o casal, né, se organizou para fazer o primeiro plebiscito, né? E eu me lembro, naquela época eu tinha 19, 20 anos, o meu sonho é que viesse naquela época, né, o sonho de guri, né, é que viesse uma agência, por exemplo, do BES, que eu fizesse um concurso e virasse bancário, né? Esse era o meu sonho naquela época. E, resumindo, o seu Enaldo, né, encampando esse sonho junto com a esposa, né, realizou o primeiro plebiscito. Infelizmente não logrou êxito, né, não conseguiu os 50% mais um. Depois, passado esse período, né, algumas lideranças me procuraram, né, e a gente começou, naquela época o governador Luiz Henrique já tinha assumido o governo do estado. Eu não tinha nem a ideia de ser candidato a vereador ou candidato a prefeito, enfim. A gente começou a trabalhar na questão da emancipação e de buscar a emancipação do município. Nós somos muito, no bom sentido, o nosso, até então, distrito, foi muito judiado por Laguna, né? Nós, praticamente, os políticos daquela época, lá dos anos 80, 70, 90, eles vinham em época de eleição e depois não voltavam mais, né? E ficava lá a Pescaria Brava abandonada, né? E
comparando com hoje, eu sempre gosto de fazer essa comparação, principalmente com os habitantes lá, com todo o povo em geral, né? Que seria de nós se nós não tivéssemos emancipado? Então, a partir do segundo plebiscito que a gente conseguiu, juntamente com o governador Luiz Henrique, né, demover ele para colocar os recursos necessários para o TRE realizar, né, o segundo plebiscito. A partir dali a gente trabalhou, não só eu, como várias outras pessoas, né, era uma grande comissão, né, que se envolveu e a gente conseguiu lograr êxito, né, mais de 50% da população opinou pela emancipação. Isso foi em 2003? 2003. 2003. Sim. Agora, na minha pesquisa, eu me pergunto por que 8 ou 9 anos depois é que teve eleição? O que acontece, Dura? Logo que logrou êxito, né, nós e o Balneário Rincão, junto conosco, mais ou menos mais 100 e poucas cidades a nível de país lograram êxito na questão dos seus plebiscitos. Só que teve um procurador da República que entrou com uma DIN, né, questionando a lei das emancipações. E até então ela não estava regulamentada no Congresso. Ela veio a ser regulamentada no Congresso no ano de 2011. Né? Aí que deu condição legal, né, deu um instrumento legal para que Pescaria e Balneário Rincão em Santa Catarina, né, e mais 113 municípios a nível de país, virassem município. Né? E a partir dali, né, houve todo um novo regramento, né, para a questão das emancipações, dificultando mais, né, a criação de novos municípios, onde foi praticamente a última leva aí que possibilitou, né, e que a gente conseguiu fazer com que Pescaria virasse município. Agora, quando ela se emancipou, é bom que se saiba, contar um pouco dessa história que o senhor está colocando também, para ver como é que nasce uma cidade, como é que ela progride, como é que ela se mantém. Mas não existiu. O senhor já foi vereador naquele momento? Então, o senhor era vereador de Laguna? Então, deixa eu te falar. Como eu falei anteriormente, até então eu não tinha nenhuma ideia de ser candidato. Bom, o que era a ideia? Em 2003, como emancipou, a gente já imaginou que em 2004 teria a primeira eleição. Uhum. E lá já era o meu sonho, né? E aí, envolvido aí pela parte de alguns membros da comissão, começaram a lançar o meu nome, né, para ser candidato a prefeito. Como aconteceu que Pescaria acabou não conseguindo emancipar naquele momento, alguns amigos chegaram e disseram, já que não deu para a gente formalizar a questão do município, por que tu não sai candidato a vereador em Laguna? E eu nunca tinha disputado um pleito, né? Foi a primeira vez, aqui a minha esposa, que é testemunha. Foi uma eleição que eu fui assim, a gente decidiu 6 meses antes da eleição ser candidato, né? E eu fiz uma votação histórica naquele momento, 1.937 votos. Foi a maior votação da história de Laguna até então. Depois, fui candidato de novo, fiz 1.987, aumentei a minha votação. Fui presidente da Câmara, né? E sempre lutando e sempre buscando essa emancipação, né? Lutando e buscando alternativas para que a gente conseguisse. E se voltar lá em 2003, 2004, 2005, até 2010, tem lá no YouTube as minhas entrevistas, somente aqui para a UniTV, na época TV Unisul, para a antiga RBS e tal, enfim. As pessoas me perguntavam, os repórteres me perguntavam, né, se valeria a pena emancipar a pescaria. Isso, a questão econômica, como sobreviver. E eu sempre disse, repito e sempre vou dizer, valeria a pena desde que não caísse em mãos erradas. Então, hoje, olhando para trás, né, e vendo tudo que aconteceu e o que nós somos hoje, né, só não vê quem não quer. Mas caiu em mãos erradas desde a primeira eleição, prefeito? Não vou entrar nesse detalhe, eu acho que não tem essa necessidade. Linha de fogo, né, prefeito? O senhor me deixa com a boca, com a bola na frente do gol, eu vou marcar o gol. Eu não estou vendo linha de fogo. Não estou vendo linha de fogo, eu estou vendo um programa escuro aqui. Mas é justamente isso, o senhor não vê os sentimentos do apresentador. Mas teve um problema na primeira eleição? Que o senhor pegou uma cidade praticamente pronta. Não, na verdade, na primeira eleição eu perdi, né? O senhor perdeu em 2012? Sim, perdi a primeira eleição. Depois fui candidato novamente, né? E foi uma eleição muito difícil, muito trabalhada, né? Só quem sabe, só quem viveu sabe o que foi, né? E a gente conseguiu ganhar a eleição por um voto, uma eleição muito difícil, muito batalhada, sem estrutura nenhuma, só com a fé e a coragem para ser, né? Eu tenho certeza
eu fui muito louco porque não tinha condição nenhuma, né? Era uma condição muito difícil porque existia uma estrutura da prefeitura por trás, né? Coisa que eu não tinha, né? E estava fora da política, eu fiquei 4 anos fora, porque deixei de ser vereador, fiquei 4 anos fora. Então, começar tudo de novo, começar do zero, não é fácil. Só quem vive é que sabe. Agora nós vamos falar no segundo bloco, porque ficou nos anais políticos, da história política da região, essa sua eleição ganha por 1 voto. Nós vamos voltar ao nosso segundo bloco, porque depois nós vamos falar um pouco mais de política e vamos falar dos atrativos aqui da querida cidade de Pescaria Brava. Voltamos em seguidinho agora com o prefeito Davidson Silva Souza, prefeito de Pescaria Brava. Voltamos em seguidinho. Estamos de volta com o nosso Linha de Fogo desta quarta-feira, aqui na nossa UniTV. Você desculpe um pouco dessa voz, um pouco aveludada, né? Um pouco bem rouca, assim, porque eu estou me cuidando para fazer uma excelente entrevista com o nosso prefeito de Pescaria Brava, o Davidson da Silva de Souza. Prefeito, no primeiro bloco, nós terminamos um assunto que chamou a atenção de muita gente. É lembrado por muitos, principalmente por analistas políticos, de que aquela eleição de 2016, se eu não me engano, 16. O senhor ganhou por 1 voto aquela eleição. Eu imagino, ficou na história, nos anais políticos da região de Santa Catarina, até do Brasil, né, prefeito? Foi uma eleição para cardíaco, né? É complicado. Passou no né? teste, mano. Foi. Então, na época, né? Na segunda-feira, por exemplo, após a eleição, é impressionante, assim, estou falando porque foi uma coisa muito legal, assim, eu tenho certeza, a gente fez história, né? Para te ter uma ideia. As grandes redes nacionais, né, de televisão, Rede Globo, Bandeirantes, Rede TV, enfim, todo mundo veio lá fazer entrevista. Porque só aconteceu 4 cidades no país. E aqui no sul, só Pescaria Brava. E além disso, né, passado a eleição, se eu não me engano, foi no dia 3 de outubro, dia 12 de outubro, eu e minha esposa, a gente foi almoçar na casa de um colega nosso. Eu estava chegando para almoçar, e aí veio, não me lembro se era um WhatsApp ou uma mensagem na época, né, de uma produtora do Fantástico, só que eu não acreditei. Dizendo o seguinte, aqui é fulana de tal, produtora do Fantástico, nós queríamos fazer uma entrevista com o senhor, mas eu não dei bola, não pensei que era trote e tal, enfim. Depois do almoço, né, a gente estava voltando para casa e de novo, insistindo. Aí eu peguei e liguei e disse, moça, não, mas é verdade, é eu mesmo, eu sou produtora do Fantástico e tal, queria fazer uma entrevista e tal, enfim. Depois de uns 15, 20 dias, eles vieram ali, veio o repórter, o Cílio Bocaneira, na época do Fantástico, né? E fizeram ali uma entrevista contando a história, falando um pouco de pescaria. E foi um momento muito legal, né? Para a gente fazer uma mídia muito legal do nosso município. E depois de 4 anos, também ganhei a eleição por 3 mil votos de diferença, fazer 74% dos votos. Aí já fez. A gente foi, a nossa votação foi o 9º prefeito mais votado do estado e o 2º do sul de Santa Catarina, né? Então, 2 vezes fazendo história, eu digo que eu com a nossa equipe, com o nosso pessoal, com a minha família, a gente só tem a agradecer a Deus, porque, lógico, tem trabalho, mas também tem a mão de Deus também abençoando e eu tenho certeza, a gente fez por merecer, né, e colheu os frutos. Agora, prefeito, politicamente mais adiante nós vamos conversar, mas vamos falar de gestão, porque nós passamos quase diariamente um pouco por fora, BR-101, pela querida... Não, passamos na Laranjeira, que Laranjeiras também pertence à Pescaria Brava. Para muitos, Pescaria Brava é do Barreiros para dentro. Não. Pescaria Brava também é a Grande Laranjeira. São 126 quilômetros de área quadrada. 126 quilômetros. Mas vamos falar um pouco da sua gestão. Dá para fazer uma gestão competitiva, inteligente, forte, uma cidade com 10 mil habitantes, prefeito? Que milagre é esse que o senhor consegue fazer?
Tem muita gente que me chama de louco, né? Inclusive as pessoas da região, né? Às vezes eles ficam perguntando, meu Deus, como é que consegue tudo isso? Como é que acontece tudo isso tão rápido e tal? Enfim, primeiro, muito trabalho, né? Acordar cedo, dormir tarde, ter dedicação, botar foco nas coisas, né? E ter as parcerias certas. Eu dei muita sorte e também eu acho que quando a gente trabalha sério, né, com seriedade, cumpre os compromissos, as coisas acabam dando certo, né? E eu dei sorte de fazer parcerias com deputados federais, deputados estaduais, que me ajudaram muito, né? Teve o tempo do Eduardo Moreira também, que foi muito bom para mim. Agora também o do governador Moisés, foi excelente para o nosso município. Eu vou lhe pedir licença para não tocar no Moisés, nem no Eduardo, tem uma página à parte só para eles. Ah, tá bom. Lá na frente. Tá, tudo bem. Mas não é fácil então, prefeito, não foi fácil? Não, foi muito trabalhado, né? A gente pegou uma coisa, imagina tu pegar uma coisa do chão que não tinha nada, nós não tínhamos agência bancária, nós não tínhamos delegacia, nós não tínhamos... Zero mesmo. Mas assim, eu sempre tive na minha cabeça, né, que a gente, se desse certo para se eleger e se elegesse, tinha que ir lá para fazer a diferença, né? Para fazer jus e para honrar os votos que a gente teve e o povo que acreditou, né? E além do que, Dura, como eu te falei, eu desde 1 ano de idade, desde que eu nasci, eu me criei lá. Os meus pais são de lá, a família da minha esposa é de lá, enfim, nós somos de lá. Então, assim, não estou fazendo demagogia, nós temos amor naquilo lá, né? A gente realmente cresceu vendo, como eu te falei no início do programa, os políticos de Laguna, lá nos anos 70, 80, 90, vindo só buscando voto e depois não voltando mais, né? E a gente viu que a gente tinha o desejo e também nós tínhamos o direito, né, de buscar o nosso desenvolvimento. E não tinha outra forma senão emancipar. Hoje, para te ter uma ideia, parece uma coisa pequena, mas veja, hoje nós temos 2 ambulâncias no município. Se nós fôssemos depender de Laguna, e eu não estou falando mal de Laguna, mas vamos lá, Laguna mal consegue dar conta dela. Como é que ia dar conta da Pescaria Brava? Hoje muito nós temos distante do temos poder central, né, de uma cidade para um bairro, né? Isso. Hoje nós temos, por exemplo, uma delegacia de polícia, que isso não é um dado muito bom, mas vamos lá. Nós, em 3 anos que tem lá a delegacia de polícia, já foram presas mais de 80 pessoas. Acabamos com o tráfico de drogas dentro do município. E lá o bandido ele tem 3 opções, ou ele para, ou ele some, ou ele vai preso. Não tem outras opções. Você tem muitos policiais lá em Pescaria? Nós temos policiais bons. Né? Não e eu, quantidade, mas a qualidade. E eu, particularmente, o Poder Público Municipal, eu dou toda a guarida para eles. Né? Tudo que precisar fazer, eu faço. Né? A gente trabalha junto também na inteligência, né, para ajudar eles no trabalho deles, lógico, sem jamais interferir, mas de dar condições para que eles possam atuar e coibir qualquer tipo de tráfico, qualquer tipo de... Hoje nós somos uma cidade, graças a Deus, pacata, né? E tanto a Polícia Militar, principalmente a Polícia Civil, fazem um belíssimo trabalho, como eu falei. Lá o bandido ele só tem 3 opções, ou ele para, ou ele corre, ou ele vai preso. Agora, prefeito, como é que é colocar uma cidade do tamanho de Pescaria Brava num cenário regional e estadual? Eu nem falo nacional. Eu quero, como é que é vender uma cidade numa região e no estado? Bom, os primeiros 4 anos, né, do meu primeiro mandato, de 2017 a 2020, foi justamente para dar uma cara de cidade e para arrumar casa. Com essa votação que eu tive, né, histórica, de 74% no segundo mandato, isso já me credenciou de cara em 2021 a ser o presidente da Murel. A partir dali foi a grande sacada. Eu a gente nunca imaginava, né, eu particularmente nunca imaginei ser um presidente da instituição, uma instituição respeitada, né, e que deu uma visibilidade, né. A partir dali fui convidado para a FECAM, a gente ajudou a eleger o Jorge Có, né, e querendo ou não querendo, né, o mandato, o que tem acontecido em Pescaria tem refletido na região. Nós estamos em via agora, quero contar aqui no teu programa em primeira mão. Hoje, no dia de hoje, fui contactado pela JA Linea, que é uma empresa, uma incorporadora que faz loteamentos industriais. Vai começar a semana que vem 140 hectares de loteamento industrial dentro do nosso município. Tu tens noção o que é isso?
Não desmerecendo, mas vamos lá, 2 anos atrás eu escutei o Juarez aqui, meu amigo, queria mandar um abraço para ele, falando que Tubarão teria 9 hectares, nós vamos ter 140. 140? 140 hectares, ali entre Estiva e Itaquaraçu. Eles vão começar a obra, um investimento de 70 milhões, começa a partir de, entre semana que vem e a outra semana, ali, até final agora de novembro começa a obra. A gente já vem nessa negociação faz muito tempo e dependia muito do que acontecesse agora no pleito eleitoral do último dia 30, e a gente tinha até temia, né, que esse empreendimento seria retardado um pouco, mas hoje eles confirmaram, vão começar o empreendimento, né, e isso para nós é o que falta, Dura, para a gente dar realmente o salto de crescimento dentro do nosso município. Marca bem o que eu vou te dizer. Marca bem, eu não estou falando isso para provocar ninguém, mas nós vamos passar muitos municípios da Murel em desenvolvimento. Pode cobrar e que fique gravado isso que eu estou falando aqui. Essa é uma das principais atividades econômica e cultural da cidade, por exemplo, esses investimentos, eles vêm em boa hora, porque um prospecto econômico do município assim o atrai. O que mais atrai Pescaria Brava, além disso? Vamos ser práticos. Quem éramos nós? Vamos voltar aqui no tempo. O que tu ouvia falar de pescaria há 20 anos atrás, há 15 anos atrás, há 10 anos atrás, há 5 anos atrás e agora? Eu te pergunto, mudou ou não? Eu tenho prazer em perguntar para todo mundo, não só dentro da cidade, mas para a região. Quando eu encontro com algumas pessoas que eu estou almoçando, tomando café, eu pergunto, escuta, qual é a impressão que tu tens hoje da pescaria? Lógico que eu sou uma pessoa suspeita para falar isso, porque estou diretamente ligado. Mas, cara, eu só escuto coisa boa. Né? E até porque está lá para todo mundo ver, eu não estou contando história. As obras falam por si, o desenvolvimento fala por si. E eu sou um prefeito muito simples, uma pessoa muito simples na minha vida, atendo todo mundo na prefeitura, eu tenho outro jeito de fazer, eu entro pela porta da frente, saio pela porta da frente, atendo todo mundo, independente de quem seja, sou muito simples assim, não tem esse negócio, quero marcar, não precisa marcar, eu atendo lá, vai lá que eu atendo, entendeu? Independente de quem seja, né? E te digo com toda satisfação e não estou fazendo demagogia, o meu mandato é para aquelas pessoas menos favorecidas. Eu, particularmente, priorizo isso, entendeu? Lógico, atendo todo mundo, mas é muito interessante porque não só eu, como os meus secretários, eles têm a minha cara. Acordar cedo, realmente fazer e trabalhar para o município e para aquelas pessoas que precisam. Mas o que a população mais deseja de um prefeito, de um gestor, justamente é que funcione bem a saúde, que funcione bem a educação e outras atividades, enfim. E não só isso. Como é que está essas atividades que a população mais deseja lá em Pescaria, prefeito? Só voltando, antes de responder a tua pergunta, eu acho que também eles querem alguém que seja de fácil acesso. O prefeito não pode se esconder. Eu, particularmente, quando tem um problema lá às vezes acontece, tem um problema identificado lá em tal comunidade, eu nunca corro da situação, eu sempre enfrento. E todo mundo sabe, o meu celular, todo mundo tem o número, respondo todo mundo no WhatsApp e sou muito acessível. E às vezes tem gente que diz assim para mim, mas tu é louco, não sei o que, como é que tu vai dar conta? Olha aqui para mim, Dura, alguém me obrigou a ser candidato? Alguém me obrigou a ser candidato? Eu fui por quê? Eu quis. E se eu quis, eu tenho que aguentar. Esse populismo te faz bem como gestor? Não é o populismo, na verdade, não. Porque o senhor não é o populismo. está falando o tempo todo que abre a prefeitura às 7, que não sei o quê. Não é o populismo. Isso não torna-se um prefeito populista? Não é o populismo, é fazer o que gosta. Eu tenho que preparar já a minha cabeça para daqui 2 anos, porque eu faço o que eu gosto. Eu amo isso que eu faço. Por que daqui a 2 anos? Porque o senhor deixa a prefeitura daqui a 2 anos? Em tese sim, né? Vamos falar isso no próximo bloco. No terceiro bloco, nós vamos falar deste futuro do prefeito Davidson Silva Souza. Sobrenomes difíceis, né? Silva Souza. Voltamos em seguidinha com esse bate-papo aqui com o prefeito, conhecendo um pouco as cidades da nossa região. As cidades que convivem conosco diariamente. Em seguidinha, a gente já volta para o nosso terceiro bloco. Vai esquentar mais ainda. Vocês já viram no finalzinho do bloco? Vai ser assim no terceiro bloco.
Aguarde, seguidinho, a gente já volta. O Linha de Fogo desta quarta-feira, nós estamos com várias séries, né, dentro do nosso programa. Conheça o seu vereador, conheça o prefeito das cidades aqui da Amurel e conheça as cidades também que nós temos da oportunidade para que a gente possa conhecer as cidades vizinhas aqui de Tubarão. Às vezes nós temos tantos pontos turísticos que a gente vai tão longe e tão perto a gente encontra essas belezas naturais. Falando em belezas naturais, eu quando vou à pescaria, que eu passo por pescaria muito lentamente, muito devagar do meu jeito, eu dou uma parada em cima daquele morro e fico sozinho apreciando aquela lagoa maravilhosa. O turismo, prefeito, o senhor tem se dedicado a profissionalizar um pouco aquelas belezas naturais, o turismo para a Pescaria Brava? Me fala um pouco sobre isso. Dura. Quando a gente fala em turismo, a gente tem que, para propiciar turismo, a gente tem que oferecer infraestrutura, né? Por exemplo, vamos lá, o centro da Pescaria Brava, primeiro, a gente fez a revitalização turística de todo o centro, a gente deixou lindo, né? Lindo mesmo. Quem conhece e já teve a oportunidade de ir lá conhecer como ficou, né? Ficou lindo. Só que o que acontece? Agora nós começamos o asfaltamento da SC437, que compreende de Barreiros até Siqueiro, que passa pelo centro da Pescaria Brava. Com esse asfalto, aí sim você dá condição de trafegabilidade. Já tem pessoas que vão empreender, vão fazer restaurantes, já entraram com viabilidade na prefeitura. Então, com isso, a gente dá o pontapé inicial para a questão do turismo. O Morro das Laranjeiras, tu não tem noção, a gente está recebendo gente de tudo quanto é canto. Perfeito, deixa eu fazer o corte aqui, porque o senhor falou do Morro da Laranjeira, onde tem umas antenas. Sim, um pouquinho para baixo, né? Mas um pouquinho para mas nós temos condições de infraestrutura para chegar até lá? Então, deixa eu te falar. Nós licitamos agora, né, o asfaltamento do acesso, né, de uma parte do acesso, e o ano que vem eu quero conseguir o restante do recurso para nós asfaltarmos até a entrada do parque. Por quê? A gente está percebendo de 2 anos para cá, muita gente de tudo quanto é parte do país vindo acampar ali. A gente tem o Instagram lá daquela região, se tu vê cada fotos lindas, né? E pessoas de todas as regiões do país vindo para ali acampar. Tem finais de semana de dar 2.000 pessoas. Olha a loucura. Então, é algo assim que a gente nem imaginava, não tinha se atentado para isso, mas que com a vinda dessas pessoas, né, e cada vez mais, né, essas pessoas que vêm acabam difundindo e falando, né, do local, do belíssimo visual, e isso tem atraído muita gente. Então, a gente tem que, para alavancar isso, a gente tem que também fazer a nossa parte, que é dar infraestrutura para cada vez mais alavancar. Hoje não tem essa infraestrutura. Sinceramente, tem que ser honesto contigo, não existe. Não existe, mas é uma ferramenta... Mas a gente está no caminho para fazer isso. É uma ferramenta que pode ser bem equipada com infraestrutura, com estrada. Se eu quiser hoje nesse morro, para que o telespectador possa se situar, você vai pela BR-101, entra ali na Laranjeira, certo? À direita. Sim. E ali tem um indicativo que diga Morro da Laranjeira? Morro da Antena, né? Morro da Antena. Morro da Antena. E aí sobe ali uma estrada de paralelepípedo, né, que a gente deu uma arrumada, tal, mas ela ainda não está legal, né? Então, eu creio que a partir do ano que vem a gente consegue chegar com asfalto lá. Que legal. Agora, prefeito, o senhor falou do Plano 1000, certo? O senhor falou que o senhor está pavimentando a 437. A 437, para quem não sabe, ela começa ali na BR-101, no trevo de entrada. Santiago. 101, Santiago. E ela vai até a divisa de Imaruí, é isso? Na verdade, ela vai até Imaruí. Até Imaruí mesmo, até né? Imaruí mesmo. Então vai a sua parte ali. Esse é o famoso Plano 1000. Não é Plano 1000. O que é então? Só para te ter uma ideia. Esse aqui é específico, um convênio da própria Secretaria de Infraestrutura, como se trata-se de uma SC, né, de uma estrada estadual. A própria Secretaria de Infraestrutura do Estado licitou,
e está executando a obra. Então é obra do Estado. Obra do Obra Estado. do Estado. Isso. O senhor falou sobre o presidente Tamborel, naquela época o senhor projetou muito a cidade, se bem que a escolha do presidente é uma escolha partidária também de cada partido, né? Veja, naquele momento, né, eu me lembro como se fosse hoje. Eu me elegi no domingo, na segunda-feira à noite o Juarez me ligou, eu com Covid, mal pra caramba, me convidando para vir uma janta na casa dele, a gente todo feliz, o Juarez tinha se reelegido, eu me reelegido, e eu disse, Juarez, estou muito mal, tal, enfim, ele assim, Davidson, quero já te convidar, te fazer o convite pela expressiva votação que tu fez, eu te convido e já te afirmo aqui os votos para te ser o presidente da Amurel. Eu te confesso que não estava preparado para aquilo, né, e fiquei muito feliz. No seu segundo mandato, isso? No meu segundo mandato. O Juarez me convidou, né, e eu, como te falei, jamais imaginaria, né, e vamos lá, nosso município é um município pequeno, né, que nunca tinha assumido esse posto, né. Então, para mim, foi motivo de muito orgulho, né, e um momento para mais uma vez agradecer o povo de Pescaria, que se não fosse eles, né, eu não chegaria, né. Então, acho que isso vai ficar marcado para a minha história e valeu muito a pena. Agora, o senhor foi presidente com o governo Moisés. Vamos analisar um pouco o governo Moisés, que depois de 2 anos de mandato, ele começou a olhar politicamente para os municípios e criou um pacto municipal que foi muito bem aceito pelos prefeitos. Para algumas cidades não deram certo, deu certo, para outras nem tanto. Da Pescaria Brava, governador Carlos Moisés, eu quero que o senhor fale sobre isso. Olha, eu vou te falar de 2 momentos, do governador Raimundo Colombo com o Eduardo Moreira, e vou falar também do governador Moisés. No tempo, e eu não estou falando aqui mal, eu estou falando de verdade, daquilo que eu vivenciei e vivi. Vamos lá no tempo do Raimundo Colombo, Fundan, né? Teve o Fundan 1 e Fundan 2. O que acontece? Você ia lá, formalizava um convênio, por exemplo, de 700 mil, que foi o que nós ganhamos na época do Raimundo Colombo. Eles parcelavam esse convênio em 10 vezes. Putz. O prefeito tinha que, a obra começava, às vezes, por questões burocráticas, atrasava a vinda do recurso, e aí o prefeito tinha que ir e voltar a Florianópolis o tempo todo para gestionar, para buscar esse recurso, para fazer com que a obra acontecesse, e perdia muito tempo. Na época, quando o Eduardo assumiu, o Eduardo me deu uma parte de um asfalto que foi muito bom para a minha gestão, né, que era um compromisso que nós tínhamos, que o Eduardo tinha assumido comigo, de Estiva até Sertão de Cima, né? Inclusive, falar aqui de primeira mão no teu programa também, estou lançando sexta-feira o edital de licitação do asfaltamento do Sertão de Cima até Siqueira, ou seja, eu vou fechar todo o contorno viário do município asfaltado, vou deixar todo ele asfaltado. São 28 quilômetros de asfalto, que vão ficar prontos até o final do meu mandato. Então, voltando, aí o Eduardo Moreira me deu esse pontapé inicial nesse asfalto, que me ajudou muito, mas depois veio o governador Moisés, que aí dispensa comentário, porque, veja, nós estamos construindo agora lá um complexo, uma arena multiuso, juntamente com uma escola com 30 salas, auditório e tal, um investimento de 12 milhões de reais. Da onde que Pescaria ia ter condições de conseguir um negócio desse? Nunca. Fora as outras obras que nós estamos fazendo, pavimentando 40, 50 ruas ao mesmo tempo, dinheiro para a saúde, a SC 437 que nós estamos tirando do papel, o convênio agora desse asfalto que eu vou lançar essa semana, que inicialmente eu ia financiar pelo Finisa, não vou precisar mais financiar, vou fazer com o recurso do governo do estado que me deu. Então, assim, só tenho a agradecer, né? A gente tem que ser justo e tem que ter gratidão por aquelas pessoas que ajudam. Lógico, teve o dedo de pessoas que me ajudaram, o deputado Vampiro, o deputado Volney Weber, que foram essenciais para que eu conseguisse isso, né? Me ajudaram muito, mas tem o trabalho, né? O olhar do governador Moisés, que eu sou muito grato, e Pescaria, o meu município, foi o 3º município de Santa Catarina onde ele mais foi votado. Nós fizemos 57% dos votos para ele, né? É algo que nós tínhamos que reconhecer, né? E foi justo o que a minha cidade fez em prol do governador Moisés. Agora, o senhor leu essa semana
praticamente, acho que foi na quinta-feira passada, saiu uma notícia que o Ministério Público mandou dar uma parada no Plano 1000. Recomendou dar uma parada no Plano 1000. Naquele momento, quais foram as dúvidas que os prefeitos que o senhor conhece tiveram? Muita apreensão, né? Imagina, olha o pepino que é isso. Muita gente, vamos pegar aqui o Juarez, por exemplo. O Juarez pegou o Plano 1000, tirou obras que estavam lá no Finisa, que ele fez muito bem, porque até então eram obras que ele ia financiar, ia ter que pagar, tirou do Finisa e trouxe para o Plano 1000. Aí imagina agora se vai lá e acontece de parar essas obras, que eu não acredito que isso vai acontecer, tá? Eu particularmente, ontem estive em Florianópolis, conversei com o pessoal da Casa Civil, né? A Procuradoria-Geral do Estado está atuando na situação, a FECAM está antenada nessa situação, enfim, o governador está muito preocupado e estão buscando entendimento para que isso não aconteça. E se isso acontecer, é um prejuízo enorme para Santa Catarina. Eu só não entendo, prefeito, por que o MP não fez isso antes das eleições, antes do lançamento do projeto? Sem comentários, né? Não, sem comentários, sim, mas nós temos que falar que as cidades vão sofrer com isso. Se tem problema, se recomendou parar, por que não recomendou antes da abertura do processo eleitoral? Não deixasse assinar. Bom, nós não analisamos e analisamos no decorrer do processo eleitoral e deu isso. Isso, as cidades, elas fizeram um planejamento via Pix. Quem tem Pix para receber ainda alguma parcela? Porque o Pix é de uma vez só? Ou é parcelado? Até 5 milhões. Até 5 milhões é de uma vez só. Uma vez só. Mas se planejaram. E tem cidades que não fizeram convênio, porque fizeram via Pix, que estão com medo. Estão com medo de que o processo possa não andar. Digo o seguinte, prefeito, para a gente depois iniciar o último bloco assim. Eu entendo que, de repente, é bom para o Moisés, aí a teoria da conspiração, porque não vai ter mais tempo para estar enviando Pix para os municípios. E excelente para o Jorginho Melo, que foi na FECAM e prometeu a continuidade do Plano 1000. Eu discordo um pouquinho de ti. Para o governador Moisés, eu acho que ele não tem que fazer mais nada. O que ele fez pelos municípios de Santa Catarina, e ele não vem prefeito falar que, porque eu fui discriminado, ou porque eu não consegui. Mentira, todo mundo conseguiu. Não conseguiu quem não quis, quem não tinha projeto. Quem tinha projeto, levou. Né? Então, resumindo, eu acho que o governador Moisés não deve nada para ninguém, para nenhum prefeito, para nenhum município, e principalmente para a nossa região. Agora, eu concordo com o senhor, porque até então ele não preferiu o prefeito somente do MDB, que é o seu partido. Não olhou a bandeira partidária. Ele não olhou isso, outros partidos também tiveram. Mas é uma situação que ainda vai dar muito pano para manga, essa discussão, inclusive com o novo governo, que toma posse em 2023, 1º de janeiro de 2023. A gente já volta para o quarto e último bloco com este assunto, porque a pergunta que vai ficar no ar, que os prefeitos, principalmente o senhor, espera do novo governo Jorginho Melo, Santa Catarina. Voltamos em seguidinha nesse bate-papo que estamos fazendo hoje com o prefeito de Pescaria Brava, Davidson Silva Souza. Voltamos em seguidinha. Criobras Argás, distribuidora de gases industriais e medicinais, oxigênio, gases para solda MIG e TIG, nitrogênio líquido e gelo seco. Pronta entrega em todo o litoral e Planalto Serrano. Ouro Negro Transportes, a menor distância entre qualidade e segurança. Fone 3626-0909. Dolário Digital, aumente a visibilidade do seu negócio pelas redes sociais. Fone 98825-6973. Tubarão Saneamento. Compromisso com você é o meio ambiente. Realizare. Facilite seu dia com a Realizare. Toda a linha de limpeza para sua piscina e itens para diversão ser garantida.
Perfumaria, excelente opção para presentear. Variedade em produtos para limpeza, linha completa para cuidados com as roupas, cama, mesa e banho. Atendimento diferenciado é aqui na Realizare. Conheça a Aurora, a assistente virtual do Complexo Médico Provida. Agora você pode agendar consultas e exames, consultar seus procedimentos já agendados e conferir o plantão clínico médico. Tudo isso na palma da sua mão. Acesse o site ou adicione o telefone 48-3631-1500 ao seu WhatsApp e conheça Complexo Médico Provida, mais de 30 anos dedicados à sua saúde. Atenção Capivari de Baixo e região. O Parque de Diversões Garcia chegou. Estamos no centro de Capivari, ao lado da Praça da Bandeira. Quinta e sexta, a partir das 19 horas. Sábado e domingo, a partir das 17 horas. Ficamos em curta temporada. Não percam! Diamante Geração de Energia apresenta Campanha Natal Legal em Capivari de Baixo. Vá a uma loja ou empresa identificada com o cartaz da campanha, preencha um cupom e fique na torcida. São 20 bicicletas no total. Isso mesmo, 20 bicicletas. Cada loja escolherá um ganhador. A escolha dos ganhadores será na sexta-feira, dia 16 de dezembro, às 8 da noite, em frente ao Ginásio de Esportes. Campanha Natal Legal em Capivari de Baixo. Empresas participantes: Castel Comunicação, há 15 anos imprimindo soluções. Mercado Luiz, preço baixo todo dia. De Nápoles Sorvetes, alegria para toda a família. Com alguma, e não foi dinheiro, não foi nada. Foi uma situação que eu acho que... Estamos no ar com o nosso Linha de Fogo. Conversando dos bastidores aqui, né? E falando em gratidão. E gratidão na política, todo mundo fala. Teoricamente, a teoria aceita tudo, o papel aceita tudo. A prática, muitas vezes, é difícil de se concretizar. O senhor tem gratidão ao governador Moisés? Imagina, né? Prova disso que... Pode falar para ele, então, que ele está nos vendo aqui. Vamos falar para ele, ele sabe, né? Os números falam por si, né? Eu, desde que ele começou a ajudar o nosso município, eu falei para ele: governador, o nosso município vai reconhecer o seu trabalho e tudo que o senhor fez por nós. E foi isso que aconteceu, né? Prova disso que nós somos o terceiro município de Santa Catarina onde ele mais foi votado em percentual. Então, não me arrependo de nada. Se tivesse que fazer de novo, eu faria de novo, né? Até porque a minha vida prova isso. Eu sempre, quando eu assumi compromisso com os candidatos que eu apoiei, eu sempre fui até o final e não vai ser diferente agora. Até 31 de dezembro, eu vou honrar o governador que me ajudou a desenvolver o meu município. Houve um momento nesse diálogo entre você e o governador Carlos Moisés, lá na Casa da Agronômica, que o senhor bateu na mesa. Eu soube desse episódio. O senhor bateu, o senhor falou alto perante o governador. É verdade esse fato? Não, na verdade não foi na casa do governador. Na verdade foi uma audiência que a gente teve quando eu era presidente da Murel. O que acontece? A gente passou por um momento muito crítico, principalmente dentro do meu município, que foi as enxurradas. Lugares onde nunca tinha dado uma poça d'água, deu 2 metros de altura de água. E eu desesperado com a situação. Imagina, eu sou uma pessoa, Dura, muito responsável na minha vida. Quando assumo um compromisso, eu cumpro. E eu cobrei do governador, não dele, mas do pessoal que estava ao redor, resposta imediata e rápida para o problema. Na questão, quem está lá ilhado, quem está lá com água entrando dentro de casa, ele não pode esperar. Ele não pode esperar que o cara da Defesa Civil dê um comando no computador ou espere plano de trabalho. Não dá. Tem que ter colchão, tem que ter cesta básica, tem que ter um mínimo para você começar a atender as pessoas. E eu fui enfático em brigar no bom sentido, né? Brigar pelo meu município, que eu amo e que eu defendo, no sentido de dar uma resposta rápida nesse sentido. Então foi isso, mas depois a partir dali que a gente começou a fortalecer a nossa relação, né? E
E dali foi só coisa boa que veio para o município, enfim. O governador vai deixar e vai fazer história dentro do nosso O que município. o senhor espera do novo governo Jorginho Melo? Que ele continue, né, essa mesma política, esse mesmo tratamento que o governador Moisés teve conosco, de não olhar a bandeira partidária, de ter todo um olhar, principalmente para os municípios de médio para pequeno porte, cumprir aquilo que ele assumiu perante todos os prefeitos de Santa Catarina, que ele iria honrar todos os convênios, as emendas impositivas dos deputados, enfim. Tudo isso faz diferença para nós. Só quem está sentado na cadeira é que sabe onde é que a corda aperta e sabe o que esse dinheiro significa quando você aplica da maneira correta. No governo Bolsonaro, principalmente na pandemia, as cidades, inclusive a sua, ganhou muito dinheiro, né, para suprir aquele momento da pandemia. Agora temos, dia 30, foi eleito um novo presidente do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, do PT. A verdade é, o senhor tem esperança de dias melhores com o PT? O senhor já teve experiências como político lá atrás com o PT. O senhor acha que poderá melhorar também essa situação? Veja, Dura, eu não fico em cima do muro. Te digo que fui Bolsonaro, voltei no primeiro turno, votei na Simone Tebet, do meu partido, e no segundo turno votei no Bolsonaro. Não tenho absolutamente nada contra quem votou no PT ou apoiou o presidente Lula. E eu tenho o pensamento da democracia. Ele foi eleito, na minha visão, democraticamente, né, com os votos. Veja, ele teve no primeiro turno 6 milhões de votos a mais. No segundo turno, 2 milhões. O Bolsonaro conseguiu tirar 4 milhões de votos. Eu não acredito nessa questão e respeito quem acredita, mas eu, particularmente, eu posso dar a minha opinião e tenho o direito de dá-la. E eu não vejo, né, que essa eleição houve fraude. Enfim, eu eu tenho certeza que esse processo transcorreu de maneira correta e a gente tem que respeitar. Eu fui Bolsonaro, mas tem lá um presidente eleito, escolhido pela maioria dos brasileiros, e agora cabe a nós, como brasileiros, torcer, né, e pedir a Deus que ilumine a cabeça dele para que ele possa dar um rumo correto para o nosso país. Nosso país, não estou querendo ser aqui pessimista, mas está à beira de um abismo, né? O endividamento é muito grande da máquina pública. Nós, políticos, somos responsáveis por isso. E o Lula tem uma responsabilidade muito grande, a partir de 1º de janeiro, de pacificar os poderes, fazer com que o Congresso Nacional atue para melhorar a vida das pessoas, ajudar os municípios para que a gente possa desenvolver cada vez mais o nosso país. Rápida, ping-pong. O senhor tem um nome para ser... O senhor já tem nome para ser o seu candidato a prefeito de 2024? O senhor não pode? Não tem? Temos que preparar. Preparar. Na verdade, nós temos Mas o senhor parcerias... vai concorrer a prefeito de Laguna, é verdade isso? Veja, Dura, eu não vou te dizer que eu não tenho a vontade, né? Tenho a vontade de ser, só que eu tenho que buscar o instrumento legal, né? A legislação hoje, ela não permite. Mas é renunciar 6 meses antes, o senhor pode? Não quer dizer, não é só isso. Eduardo Leite? Não é só isso. Não, mas aí o Eduardo Leite é outra questão. Ele renunciou Mas um ano e pouco concorrer antes. Isso, é outra questão. A convenção. Existe a lei do prefeito itinerante, né, que ela hoje veda, né, depois que o Dário Berger foi prefeito 2 vezes, houve mudou, né, a lei, né, mas enfim, a gente está trabalhando, não escondo, que eu estou trabalhando para buscar um instrumento legal para isso. 2026, o senhor é candidato a deputado estadual? Pode ser. Pode acontecer. Pode acontecer. O senhor está dizendo ao vivo para mim que 2026 o seu projeto poderá ser... Se eu não for candidato em Laguna, a tendência é que eu seja candidato estadual em 2026. Isso é fato. É fato. É planejamento. É sentimento de querer que isso aconteça. Prefeito Davidson Silva Souza, pode falar. Deixa eu só voltar aqui. Voltando lá quando tu me perguntou em relação à questão de ter ou não ter um candidato. Nós temos uma parceria muito sólida com o PP Partido e o PMDB. Essa união funciona há 3 eleições e vai muito bem, obrigado. Então, a tendência é que a gente mantenha, né?
E a gente está conversando, está nessa negociação e eu tenho que ter a habilidade, a sabedoria para não prejudicar o meu município. Não vou colocar o senhor em saias justas, porém quero lhe agradecer a sua presença, a sua disponibilidade, estar conosco aqui nesta quarta-feira no Linha de Fogo, conhecendo um pouco melhor a cidade de Pescaria Brava. Muito obrigado, suas considerações, prefeito. Tu tá te redimindo, porque já era para te ter me convidado, né? E agora tu criou vergonha na cara e me trouxe aqui. Não, prefeito, Obrigado muito também. obrigado. Obrigado. Assim a gente termina mais um programa. Conheça a cidade que você está tão pertinho dela. E a primeira foi Pescaria Brava. Fique com Deus. Até a próxima quarta-feira com mais um Linha de Fogo.